Vamos tomar mais um cafezinho e vamos falar de simplicidade, REST, arquitetura, não sei, vamos ir, vamos ver o que dá nesse negócio aí. Bom, esse cafezinho que ele sai de um comentário, né, um comentário do Sasaki Kojiro Engineer, né, um engenheiro Sasaki Kojiro, eu não sei se o que significa Sasaki Kojiro, provavelmente é algum personagem de anime aí, né, que ele botou no meu vídeo de ontem de manhã, né, como sabe o que é feio? Às vezes meu chefe lança um dessas tipo, um put fica meio feio sem ter um response, mesmo que seja enviando somente o ID. Nunca vi essas regras em nenhum. Aí, assim, ele fala que o chefe dele fala assim: um put fica meio estranho sem ter response, mesmo que seja enviando ID. Nunca vi essas regras em nenhum lugar. Como pleno, como vou saber que algo seria feio? Existe uma referência? Posso ficar mais forte nessas sacadas, tipo, isso é um anti-pattern, sei lá. Bom, dá para saber sim. Para começar, assim, tipo, você tá falando de put, provavelmente tá falando de quê? Um HTTP on REST, né? E aí, assim, HTTP, nem todo HTTP é REST, e todo REST é um HTTP, né? Vamos começar dividindo assim. Isso, aliás, é o tema do meu livro. Eu tenho um livro sobre isso, né? Que é um livro, ele é bem simples, é para iniciante, chama World Map Backend. Eu queria ter continuado ele, mas eu resolvi fazer outros projetos como um mestrado e talvez depois eu lance um livro, atualize o anterior e coloque e lance um livro focado em mensagens, né? Que eu tenho falado aqui bastante, né? O que eu tenho olhado bastante, né? Apesar que o meu mestrado ele não trabalha com design de sistemas orientados à mensagem, ele trabalha com outras coisas, sistemas orientados à mensagem, né? Em Data Stream Processing, mas eu estou trabalhando bastante nisso e provavelmente eu vou produzir algum material no final. E aliás, se você perceber bem, esse canal tem um monte de rascunho aqui, caso você não tenha percebido. Então vai nas playlists minhas aí, que você vai ver que tem um monte de rascunho. Quando eu vou falar do Main Driver Design, eu tô falando desses novos vídeos que eu quero fazer, trabalhar, né? Então não pense que esses materiais, eles são tirados aleatoriamente. São materiais que eu quero trabalhar para no futuro produzir algum material escrito, bem elaborado, né? Por isso que o meu canal é um monte de rascunho, tá, galera? Me desculpa aí, né? Mas assim, ah, fechando aqui o parênteses do meu livro, né? Sim, existe algumas specs, né? Eu falei, até respondi no comentário, né? E aí, vamos falar dessas specs. A primeira dela, e aí a fundamental, é a spec do HTTP, né? Tipo, o HTTP, ele é um padrão, assim, queira você ou não. Tanto que no meu livro, né, eu listei algumas specs, algumas RFC, né? E naquela época eu falei assim, que apesar de ter mudado um, dois, na época não tinha sido terminado o 3, né? Quando eu estava escrevendo, apesar de ter lançado, não ter sido lançado o 3, né? E apesar de haver mudanças bastante importantes no HTTP, naquela época eu não lembro qual termo eu usei, mas eu usei que assim, a forma de escrever requisições do HTTP vai continuar a mesma, né? Eu já joguei essa, né? E no HTTP 3 eles lançaram uma RFC muito interessante chamada. Agora eu não vou lembrar o nome. Semântica HTTP, né? Eles botaram assim, tipo, ó, a gente tem a comunicar, o protocolo ele vai se classificar por duas coisas, né? A primeira coisa é o formato das mensagens, que é como elas são serializadas, como elas se comunicam, né? Acho que teve alguma mudança ali que mudou de TCP para Quick, né? No 3. Mas ele tem essa parte que é mais uma parte de serialização e envio de mensagens, ela muda bastante. O que não está mudando é a semântica. A semântica continua a mesma. E o que é a semântica HTTP? E aí você vai entender um pouquinho do que eu estou falando aqui, né? A semântica HTTP ela é sempre focada para recursos, né? Então você tem lá um path lá, barra usuário 123, né? Aqui dali é o path e depois você tem os headers. E os headers, eles têm algumas utilidades, assim. Você não pode tirar um header e fazer, eu vou usar esse header aqui porque eu quero usar assim, porque eu posso usar como eu quiser. Você pode usar como você quiser, mas lembre-se que esses protocolos eles existem para permitir comunicação aberta, né? Então, assim, eles vão ter um padrão por dois motivos. Primeiro, para quê? Para que os navegadores e as aplicações entendam aquilo, né? Então, quando você usa o content type, você está dizendo assim, olha, o que eu estou escrevendo aqui está serializado nesse formato.
O segundo que é para quê? Para você diminuir a carga cognitiva das pessoas. As pessoas saber assim, tipo, não, se tem o cabeçalho tal, ele quer dizer tal coisa. Você faz associações rápidas, né? Então por isso que a gente costuma usar os padrões. A gente usa os padrões para isso, né? Inclusive os padrões de verbos, né? Assim, se você for lá nas requisições HTTP, nas requisições HTTP, não vai dizer nada que, olha, só tem 5 verbos. Você pode criar o verbo que você quiser, né? E aí, verbo, caso você não saiba, a request sempre tem um verbo, um recurso e os headers, né? E os headers e o body, né? Meu livro eu destrincho tudo isso, né? E aí, assim, se você entrar dentro da URL também, você pode trabalhar o URL como uma série de padrões dentro da URL aqui, do path, né? Que eu vou ver se eu falo disso. Eu já tenho vídeo falando disso há muito tempo atrás, acho que é o meu terceiro vídeo, se duvidar, né? Isso é o HTTP. O HTTP é feito com isso, né? Em cima do HTTP se construiu uma série de outros padrões. Aí não é protocolo, são padrões de comunicação usando o HTTP. E o primeiro dele, assim, a pedra fundamental é o REST. Não sei se o primeiro dele é o REST. Acho que não sei. Eu não vou ser. O SOAP era um outro, né? O SOAP, para quem não sabe, ele tinha alguns defeitos, né? O principal deles era não explorar o path ele não era explorado, ele ficava tudo no buddy, e aí ele tinha as limitações. Eu falo disso no meu livro. O SOAP, e tanto que o SOAP caiu em desuso. Aí você fala assim, então o SOAP é coisa antiga. Não sei, porque acontece, né? Um dia você vai topar com ele, assim, se você trabalha com software, um dia você vai topar com o sistema legado lá em SOAP, né? E outra coisa, o SOAP ele entra numa categoria que a gente chama de Remote Procedure Call, RPC, né? O RPC ele é um estilo, mas o RPC ele diferencia de um REST da vida, porque o RPC, no estilo RPC, né, Remote Procedure Call, aquele framework RPC, ele vai gerar código que vai chegar a você. Então, assim, é como se assim, se eu estou escrevendo um REST, é responsabilidade minha escrever o cara que vai se comunicar com aquilo. Então eu vou pegar um cliente ali, eu vou modelar, eu vou pegar, vou escrever as regrinhas ali para ele se comunicar com aquele protocolo que tem. Eu posso, obviamente, gerar um OpenAPI ali para gerar aquela coisa, blá, blá, mas assim, na maioria dos casos é isso, né? Quando eu uso o RPC, normalmente eu tenho uma linguagem de definição, né? O RPC que sempre fala isso, né? Eu tenho uma linguagem de definição, aquela linguagem de definição vai me cuspir um código, aquele código que eu uso no meu código. Então, assim, é como se ele abstraísse toda a camada. É como se assim, tipo, eu tô escrevendo um código, eu tô escrevendo um código com uma linguagem aqui, ele tá me gerando um framework, e eu não preciso saber que dali é HTTP. Pode ser qualquer coisa. Tanto que os RPCs eles são muito mais antigos que o próprio HTTP, né? Você, mas ninguém mais usa mais o SOAP. O SOAP é um RPC que ninguém mais usa. Sim, mas tem um gRPC aí que é uma coisa um pouco mais recente aí, que as pessoas usam. Então, RPC é o mais antigo e ainda é o mais usado, né? Quer dizer, não sei se é o mais usado, não. Tipo, acho que o REST é o mais usado. Tipo, é o mais antigo, mas ainda é usado. Isso que eu queria dizer, né? Ainda é usado. E tem uns outros, como o GraphQL. O GraphQL é um estilo diferente. Ele diferencia do REST. E não sei, acho que não parece muito com. Ele não se caracteriza ali como um RPC, né? Aí você fala, tá bom, beleza, mas o que é o REST em si? Isso deu época que eu fiz mentoria, que eu não faço mais porque eu não tenho tempo, tá, galera? Eu preciso perguntar pra pessoa, eu trabalho com REST. Eu falei assim, então me defina um REST, né? E aí a pessoa lá e definia um REST. Aí o que eu via, né? As pessoas definem um REST. Eu ia falar de uma piada aqui, mas não, vou falar assim, da experiência dela. Eu falei assim, não. Uma vez eu estava conversando com um rapaz, né? E ele falou assim: não, o REST quando eu uso HTTP com JSON. É quando você usa HTTP com JSON. Ele, é. Eu falei, tá bom, então, mas você leu isso aonde? Não, me disseram. Eu falei, tá bom, então tá errado. Aí eu falei assim, olha, eu vou te dar uma documentação para você ler, que aí você vai ver o que é o... Aí eu peguei, na época, assim, muitos dos meus posts de blog eram escritos em resposta às mentorias que eu fazia, né? Fazia uma mentoria e falava, então eu vou escrever um post de blog aqui te explicando esse assunto, e aí, se você não entender, me dá o feedback, né? E aí eu fazia isso, né? Então, se você for lá nos primeiros, eu tinha até uma série, né? Coisas que o senhor deve saber. Aquela série, elas são escritas em resposta às mentorias que eu fazia, né? E aí, se você vai no meu blog, vai ver que, tipo, a escrita é bem imatura. Eu fui evoluindo na minha escrita, né? Apesar que minha orientadora reclamou muito da minha escrita, né?
E aí mas o REST, ele tem um padrão, né? Ele foi escrito. É uma tese. O REST é uma tese de doutorado que ele significa. Deixa eu até procurar o nome da tese aqui, ó. REST. Você botar REST Paper Fielding. E aí você vai ver o quê? Representação da transferência de estado. Representational state transfer, né? Representação da transferência de estado, alguma coisa assim, né? Que aí a tese de doutorado dele chama estilos arquiteturais para alguma coisa, né? Deixa eu ver aqui. Estilos arquiteturais para. Não tá abrindo aqui, né? Mas é uma representação de transferência de estado. Então, o REST, ele vai focar em quê? Ele foca numa forma de eu criar uma interface HTTP que ela seja simples e compreensível, né? E outra coisa, ele quer diferenciar. E aí é uma coisa assim, ele já prevê ali os web apps, né? Que ele quer diferenciar código de dados, né? Então o HTTP, ele, de um lado, proveria o código da aplicação, né? Os recursos que a aplicação vai usar, recursos de imagem, estou falando, né? E do outro forneceria os dados. Então ele divide isso no começo, né? E aí na parte de dados ele dá uns 5 ou 6 requisitos lá, né? Que ele tem que ser com uma URI uniforme, né? Então quando a gente pensa ali no path, a gente pensa, olha, tem que ser uniforme. Aí você pensa, não, mas a URI eu sei como escrever. E aí, assim, tem uns outros trabalhos, que na época que eu escrevi um livro, eu li vários trabalhos, né? Eu peguei vários papers, comecei a ler para escrever, e eu fui focado muito em design partners para REST. Tanto que, assim, teve um capítulo que eu não coloquei no livro, que eu listava todos eles, né? E aí eu lancei, eu não coloquei, aí minha editora tava falando, vamos lá, vamos logo lançar esse livro, esse capítulo deixa fora. Eu peguei e lancei o capítulo como do jeito que tava mesmo, né? Como um post, né? E falou assim: ó, isso aqui é um trabalho que eu tô escrevendo e vai sair, e esse capítulo tá fora. Então eu vou deixar esse post aqui, se eu achar ele, né? Que eu coloco alguns desses papers, né? Que, assim, quando tem assim, os 3 papers listados, e depois o negócio é porque eu não trabalhei direito essa escrita, né? E tem alguns padrões ali, né? E aí, o que eu vi muito interessante, assim, né? Tem gente que olha a URI do post e olha para aquilo como um padrão e fala assim: não, você tem alguns padrões aqui. Você pode estabelecer que eu tenho uma entidade, né? A entidade eu vou ter identificadores e eu vou ter ações. Então eu posso construir o RI de blog, de post, desculpa, usando esses padrões. Então eu vou ter assim: é como vamos pensar no post de blog, né? Eu tenho um post, aí aquele barra post, barra o que você precisa saber, blá blá blá, né? O nome do post, o título do post. Então, se você tem um barra post, o quê? Eu estou dizendo assim, não, na minha entidade post, e aí o próximo é o identificador do post. Estou dizendo assim, eu quero post com aquele identificador. Mas eu posso construir endpoints com nós de ação também, né? E isso eu deixei bem detalhado no livro, que eu vou ter o quê? A entidade, o identificador e a ação que eu vou ter naquele identificador. Tanto que um dos exemplos que eu devo usar no meu livro, não lembro, faz quase 5 anos que eu escrevi, né? Por exemplo, barra. Imagina assim, eu quero ver as estatísticas do meu post. Aí eu boto barra post, aí o identificador do post, barra estatísticas. E aquilo dali vai retornar o quê? Vai retornar as estatísticas daquele post. Então posso construir um REST dessa forma, onde existe um padrão. E tem, assim, não existe. Pode ser que não exista não exista algo muito bem estruturado, dizendo assim, esse é o padrão, até porque isso não vai existir muito, né? Mas algumas empresas têm guidelines de escrita de REST. Na época que eu estava escrevendo meu livro, eu li alguns, né? O que eu achei melhor era um da Microsoft, e aí tanto que eu linkei lá, vou ver se eu acho aqui, que a Microsoft tinha um guideline e era muito bom mesmo, assim, de escrita de REST. E aí você vai pensar assim, mas assim, ele falou de feio, né? Como eu gosto que algo é feio ou bonito? Aí vai do seu gosto, né? Aí vai do seu gosto. Mas assim, eu tenho uma forma de classificação, né? Se o negócio ele não tem se ele não é uniforme, ele tem coisas que saem do padrão, eu já acho assim, pô, isso aqui tá fugindo do padrão. E aí eu já falo assim, não tá tão bom. Outra coisa que eu acho que não tá bom, se ele não tá simples. Pô, tá muito complicado isso, eu não tô conseguindo compreender. Eu falo, não tá tão bom.
Então, assim, eu sempre olho assim, se tá simples, compreensível, né? Eu tava até vendo um post do Rodolfo de Nadai falando daquele meme lá que é assim, o Júnior escreve um código super simples, aí vai ficando complicado, e quando vai no Super Sênior é um código super simples. Tem uma diferença entre os dois simples, que não tá escrito no gráfico. Que um é o simples que pode não resolver tudo, o outro é o simples que pode resolver tudo. Mas eu não chamaria o simples do Super Sênior de simples, eu chamaria de óbvio. Óbvio porque você consegue entender ele. Você olha e consegue entender. Então, você tem que saber a diferença entre o simples e o óbvio, né? O óbvio nem sempre é simples. Ele tem muita energia ali, ele tem muito design ali, ele tem experiência, né? Então tem que ter cuidado assim quando você fala disso, né? Mas tem um paper que eu achei bem interessante que ele dá uma, eu não lembro se ele dá um, ele meio que analisa o REST. E eu vou deixar o link aqui a partir do ponto de a quantidade de recursos e a quantidade de nós, né? E aí fala assim, ó, quanto mais recursos você tem, e aí recursos eu estou falando dos nomes, aí fala client, user, post, qualquer coisa que você está usando ali como nome, né? Que vai ter nome, identificador, sempre tem nome, identificador, ação, identificador, né? Você pode encadear as entidades ali numa estrutura que dá correlação, então você pode ter até tipo uma orientação objeto, REST. Uma vez eu falei isso no Twitter, um maluco lá, não sei, me não tem orientação objeto, não sei o que. Tá, mas quando você, por exemplo, você bota aqui, ó, se eu boto lá, Vepo, por exemplo, pensa numa rede social, eu boto assim, ó, eu boto profile, Vepo, likes. Eu tô fazendo aqui, eu pergunto, esse aqui é uma ação no usuário Vepo. Então, assim, ó, me dê os likes, é como se eu estivesse pegando um objeto e falo assim, me dê os likes do Vitor, né? Ou, tipo, imagina que eu quero criar uma, faço assim, profile, aí eu boto assim, usuário, o identificador do usuário, eu boto mensagens, eu boto outro identificador de outro usuário. Então, foi assim, me dê as mensagens do usuário Vitor para o usuário tal. Você consegue fazer essas chamadas por REST, né? E aí, no final, existe um negócio aqui, já está com 16 minutos, que é um modelo de maturidade. Existe um modelo de maturidade REST. E se você não sabe o que é um modelo de maturidade, tem algum cafezinho que eu falo disso aí, não vou lembrar agora, né? Que o modelo de maturidade ele vai dizer assim: olha, como é que eu classifico em 5 níveis de maturidade uma API REST, né? Obviamente que o nível de maturidade depende muito do caso de uso. Assim, tipo, eu quero só fazer um servicinho aqui para minha aplicação. Cara, faz no nível 1 ali. Não vai no 0 não, porque o 0 é uma bagunça, né? Faz o nível 1 ali, pelo menos identificando as entidades, né? O nível 5 é quando você vai fazer assim, olha, eu quero fazer uma API que ela vai ser usada por um grande aplicativo, uma aplicação front, né, que ela precisa se descobrir automaticamente, eu quero fazer o deploy automático de algumas funções, né, porque aí você vai chegar ali como é que é o nome? O RateOS, né, o RateOS, acho que pronuncia assim, né, que é o RateOS, que é o Hyperlink, agora eu não lembro aqui, assim, é como se assim, tipo, eu chamo assim, eu pego o usuário Vepo, e aí não me retorna só o Vepo, mas ele me retorna uma série de outras chamadas que eu posso ter, com uma série de outras correlações. Então, por exemplo, ali eu posso botar um Vepo, e eu vou assim, olha, você quer ver os likes dele? As ações que são permitidas, as ações que eu permito que você faça no Vepo são essas, né? Então, ela tem uma ligação com o usuário. Então, assim, APIs REST pode ser simples, você pode usar, mas às vezes pode ter muito mais complexidade e existem alguns padrões, né? Aí assim, como é que eu sei que existem alguns padrões? Você tem que procurar para ler. Procurar para ler, porque assim, quando eu comecei a trabalhar com REST, e eu já falei várias vezes aqui, comecei a trabalhar, eu comecei com editor, com IDEs, né? Editor de texto e programação, né? Ferramentas para auxiliar a programação. E depois eu migrei para o web, né? Quando eu migrei pro web, a primeira coisa que eu fiz assim, olha, eu quero olhar os padrões. Eu comecei a padrão, guideline, comecei a procurar um monte de coisa, comecei a ler um monte de coisa. Aí comecei a ficar crítico. Porque eu vi assim, pô, cara, mas assim, pô, cara, mas você fez sua API aqui, mas você nem identifica quais são os recursos. E o cara, hã? Como assim recursos? Eu não tenho recursos. Aí, tipo, aí óbvio que o Senhor não gostava de mim, tô falando ali que tem que pôr recurso ali. Eu só que eu quero botar aqui o meu cria post no blog, tipo, apaga post no blog. E era assim as APIs antigamente, tá? O pessoal usava frases mesmo, né? Tipo, era procedural, era um REST procedural, né? Agora você pode ter um REST orientado a objeto, né? Então,
Então é isso, pessoal. Meu cafezinho era esse, né? Eu espero ter te ajudado em alguma coisa. Se quer levar alguma coisa, sim, existe padrão. Você pode chamar, você pode dizer que uma API tá feia, você pode dizer que uma API tá complexa, porque sim, as pessoas já pararam para pensar nisso. Então lembre-se que tem um monte de link, deve ter um monte de link aqui na descrição, a não ser que eu não tenha tempo. Se eu falei alguma coisa aqui que eu me esqueço, porque isso aqui, ó, já tem 19 minutos que eu tô falando, quase 20 minutos, e às vezes eu me esqueço mesmo, né? Me cobra aí, manda uma mensagem que eu respondo. Valeu, pessoal. Obrigado. Bom dia para vocês.